Bem-vindo a todos, boa noite. É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez, nesta noite de hoje, para conversarmos um pouco sobre o tema de hoje. É um tema de Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus, muito interessante a observação que Paulo faz aos Hebreus. E eu vou ler para vocês um trechinho aqui dessa lição do livro Vinhas de Luz, lição 81. E o tema é: estejamos certos. Porém, minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, carta de Hebreus 10:16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é escrever os seus ensinamentos em nossos corações e em nossas inteligências, ou em nossa inteligência. Podemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista. Com certo proveito, a nossa posição individual diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos deste trabalho com o fogo purificador do sofrimento. E é interessante a gente observar, porque Paulo ele sempre traz assim um chamamento, um despertamento em cada um de nós, em todas as cartas que ele escreveu, que ele pontuou. E vem Emmanuel, vai pegando as cartas de Paulo e vai trabalhando numa leitura muito fácil, que vem despertar a nossa consciência e o nosso sentimento. E aí, mais uma vez, ele fala isso no texto. E esta mensagem que Paulo traz é porque os hebreus, na época, eram um povo que mantinham as tradições, os rituais e as tradições das escrituras, das leis mosaicas. E Paulo, com essa carta, ele vem dizer aos hebreus que eles não precisavam mais fazer as ofertas que eles faziam para Deus. Então, antigamente, existia aquelas trocas, né? Eu dou um animal aqui no altar, entrego para Deus o sacrifício e recebo de Deus aquilo que eu preciso, né? E às vezes, até na atualidade ainda, hoje, nós praticamos esse tipo de ação. Nós fazemos uma troca, queremos fazer uma troca. Ó Senhor, se eu conseguir passar no vestibular, eu vou dar isso assim. Ó Senhor, se eu conseguir essa graça, eu vou subir os degraus da igreja tal de joelho. Ó Senhor, se acontecer isso comigo assim de bom, vou fazer isso assim. E ele vem lembrar exatamente isso, porque Jesus, ele não precisa, ele vem demonstrar para nós, Emmanuel, que Jesus e que Deus não precisam mais desses pensamentos nossos, que nós temos a inteligência, temos o discernimento, porque as leis divinas estão dentro de cada um de nós. Então, todos nós temos a capacidade, como ele fala aqui, né? Porei minhas leis em seus corações e a escreverei nos seus sentimentos.
Porque tudo na vida é para ser dessa maneira: pensamento, sentimento, pensamento. E às vezes a gente esquece disso, fica muito no sentimento, esquece muito os pensamentos, de usar a nossa inteligência a serviço de nós mesmos. Então, Paulo, ele vem dizer para nós assim, que nós devemos nos instruirmos, nos capacitarmos. Para quê? Para que à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos descortinando a nossa ignorância momentânea, pelas quais nós estamos, nós temos a grande oportunidade de sermos mais felizes, mais seguros de nós mesmos. E em muitos momentos de nossa jornada, nós ficamos inseguros, ficamos vulneráveis diante das situações ora apresentadas. Muitos momentos de nossas dores, ou de nossa jornada aqui na Terra, nós achamos que precisamos passar pela dor para ser feliz, para resgatar algumas coisas. E Paulo vem nos dizer, através de Emmanuel, nessa lição aqui, que nem sempre é dor. E lá no livro, no Problema do Ser, Destino da Dor, Leon Denis vem nos falar isso, que o homem pode, através da alegria, do seu esforço próprio, do seu conhecimento, e da sua alegria, e por último o sofrimento. Então, assim, nós temos 4 estágios que nós podemos passar no nosso desenvolvimento moral, nosso aprimoramento intelectual, colocando em prática, nas palavras, nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Mas para isso acontecer, nós devemos nos instruirmos melhor. E o que é esse instruir melhor? Nós vemos aqui a nossa casa aqui, essa casa que nos acolhe com um carinho muito grande, frequentemente está nos oferecendo diversas capacitações, diversos cursos de qualificações espirituais, onde vai nos dando a oportunidade do nosso aprimoramento moral, nosso aprimoramento espiritual, nos fortalecendo moralmente, nos fortalecendo intelectualmente e nos fortalecendo nos momentos mais difíceis que nós passamos no nosso dia a dia. Então, estudar a doutrina espírita, estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as outras obras básicas, é de suma importância para que nós possamos avançar cada vez mais. Esquecer do passado como os fariseus fizeram, essa troca com a espiritualidade, com Jesus e com Deus, um benefício, eu te dou isso, recebo aquilo. Porque à medida que nós vamos avançando nos nossos conhecimentos, nós vamos crescendo, vamos tirando a venda da ignorância de dentro de nós e vamos caminhando para ser pessoas mais alegres e mais felizes, mesmo que seja momentaneamente. Nós nos fortalecemos diante de muitas situações na nossa vida que, com certeza, se nós não tivéssemos o conhecimento, a literatura espírita dentro de nós, e através dessa literatura espírita, colocando o aprendizado que ela nos passou na nossa prática diária, do amor, da caridade, fazer ao outro, gostaria que o outro fizesse a você, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso. Porque viver no século XXI, nesse momento de turbulência por que passa o planeta, de regeneração que passa o planeta, que passa cada um de nós que está se regenerando a cada dia, a sua maneira, do seu jeito, às vezes com muita rigidez, às vezes com muita insegurança, e a partir do momento que nós vamos absorvendo os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos assim melhorando, vamos ficando mais calmos, mais serenos, entendendo o processo pelo qual nós estamos passando, entendendo o processo pelos quais os outros irmãos que comungam conosco nessa jornada estão passando, porque todos nós buscamos o quê? Buscamos evoluir. Estamos aqui reencarnados para quê? Para nos evoluirmos. Não é para resgatar, só preciso resgatar o débito passado, preciso espiar, não é só isso não. Porque à medida que nós vamos evoluindo aqui, automaticamente nós vamos resgatando os nossos débitos. Por quê? Porque eu vou colocando em prática
a filosofia do aprendizado, da doutrina, o aprendizado que Jesus nos legou através do seu Evangelho, as leis de Deus que estão na nossa consciência, juntamos isso e vamos colocando em prática à medida que nós vamos dando conta aquilo que nós aprendemos. Porque tudo é um processo, cada um está no seu momento, cada um tem a sua idade psicológica, cada um de nós tem o seu entendimento. O que nós não podemos fazer é parar. E a gente pode observar que quando a gente fica um tempo sem vir na casa espírita, tomar um passe, quando a gente não faz uma leitura bacana, quando a gente não faz o culto do Evangelho em casa, quando a gente assim afasta um pouco por diversos motivos das coisas espirituais de Deus e de Jesus, isso nos causa muito mal, porque nós ficamos vulneráveis. E quando nós ficamos vulneráveis mentalmente, né, as energias escuras que estão rodando por aí chegam até nós. E como nós não estamos fortalecidos naquele momento, nós podemos desequilibrarmos psicologicamente. Por isso que é tão importante nós estarmos estudando, nós estarmos aprendendo um pouco mais da literatura espírita para o nosso fortalecimento. E isso é muito rico. Vejam vocês, todos nós passamos pela escola da vida, né? Entramos na escolinha, na época jardim de infância, depois ensino fundamental, ensino médio, universidade, né? O doutorado, mestrado, pós-doutorado. Assim também são com as coisas divinas, assim também são com a literatura da doutrina espírita. À medida que você vai estudando, você vai entendendo e vai compreendendo cada vez mais. E chega um momento que você fala para você mesmo: olha, como que eu estava no passado, que ignorância que eu me encontrava quando eu fiz isso, aquilo, e olha como estou hoje. Dei um salto muito grande. Ou dei um salto menor, mas consegui dar. Foi o salto que eu dei conta de dar, foi esse menor. Então isso é motivo para quê? Para que nós não desanimamos diante das dificuldades da vida, diante da nossa luta diária, diante das dificuldades que encontramos na família, no ambiente de trabalho e assim por diante. Então, o estudo da doutrina espírita, ele é muito enriquecedor, porque ele é filosófico, científico, religioso e tem um arcabouço muito grande que vai nos fortalecendo a cada vez mais. Então, quando nós viemos buscar a casa espírita, nós devemos aproveitar a oportunidade de tantos cursos que esta casa e outras casas aqui mais de Divinópolis, da doutrina espírita, vem passar para nós, que eles nos convidam constantemente a vir a aprender ou reaprender algumas coisas que nós esquecemos de colocar em prática. Por isso o Evangelho de Jesus veio para quê? Por isso que se fala muito o Evangelho, se lê muito o Evangelho, se pesquisa muito o Evangelho, porque através da literatura do Evangelho e através dos exemplos de Jesus, ou seja, escritas 70 anos depois, né, nós vamos captando, aprendendo o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Paulo com as suas cartas, e isso vai nos fortalecendo cada vez mais. E quando nós nos fortalecemos no conhecimento, moralmente nós também vamos crescendo. Porque quando chega um momento das nossas vidas que nós temos um conhecimento maior e colocamos esse conhecimento maior na nossa prática diária, em benefício não só de nós, mas em benefício dos outros que estão ao nosso lado, nós sentimos uma grande diferença do que éramos antes, do que somos hoje. Então, é preciso que nós deixemos despertar dentro de nós essa lei divina que nos motiva, que nos encorajam, que nos dão lucidez, que nos trazem fé, que nos trazem ânimo, que nos trazem coragem nos momentos mais difíceis de nossa jornada. E quando ele fala conosco, né? Porei minhas leis em seus corações e as escrevereis nos seus sentimentos. O que será que ele quer dizer com isso?
porei minhas leis em seus corações. E o coração é um dos órgãos mais perfeitos que nós temos. E ele sente muitas coisas, os sentimentos principalmente. E aí ele vem aliviar o quê? Ele vem aliar o coração com o sentimento, com a inteligência. Porque se usarmos somente o coração, nós vamos ficar vulneráveis. E se nós usarmos somente os pensamentos, sentimentos de pensamentos, nós podemos também ficar mais rústicos, mais endurecidos. Então, o coração aliado aos pensamentos e aos sentimentos é que vão nos dar um equilíbrio diante das nossas dificuldades, das nossas lutas diárias. Então, quando Emmanuel nos fala nesse capítulo que toda movimentação de páginas portadoras de vocabulários escritos representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é, na verdade, escrever os seus sentimentos nos nossos corações e nas nossas inteligências. Então veja que vocês, assim, a riqueza desta fala de Jesus é muito rico, gente. Olha que maravilha, colocar no coração, no pensamento. E aí vem Deus e coloca as suas leis dentro de nós. E quando nós fugimos das leis divinas, a sua consciência, desperta. Você, às vezes naquele momento ali que você causou aquele ato, você não tem tanta lucidez. Às vezes no impulso da discussão, no calor da discussão, no calor da impulsividade, nós não enxergamos. Mas tem um momento que você, ao chegar em casa ou em algum lugar, vai dizer para você mesmo: não, o que eu fui capaz de fazer hoje? Será que eu fui capaz de fazer isso mesmo? Aí sua inteligência e sua razão vai falar: foi capaz de fazer. Então, assim, a doutrina espírita ou dos espíritos, ela vem nos preparar até nesses momentos mais difíceis de impulsividade, de ignorância que nós nos encontramos muitas vezes, para que nós possamos nos reequilibrarmos psicologicamente, para que nós adoecemos menos do que nós adoecemos. Porque quando nós não permitimos que as leis divinas funcionem nos nossos atos e ações de amor, de bondade, de caridade, de perdão para os outros, nós sentimos muito mal. E aí começamos a procurar médico, isso, aquilo, e a coisa está dentro de nós mesmos. Toda busca de aperfeiçoamento do ser humano encarnado na Terra e desencarnado também está dentro de nós mesmos. Porque Ele colocou a sua lei dentro de nós. Deus não impôs nada para nós. Aí veio Jesus com aquele carinho, com aquela lucidez, com aquela elegância, nos convidar a fazer um repensamento das leis de Moisés, que foram importantíssimas, mas veio Ele explicar a sua lei, nos convidar a entender as suas palavras e as suas ações de uma maneira diferenciada, através de quê? Do amor. Que homem que é esse que fala que não matarás? Que homem que fala fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse? Que homem que fala com a mulher adúltera, vá e não peques mais? Que homem que sabe nos perdoar sem nos cobrar nada? Veio o quê? Veio passar por um processo de ensinamento para todos nós, um processo de encorajamento moral, diante de todas as dores, diante de tudo que Ele passou. Mas Ele era Jesus, era um ser de luz, mas Ele veio vestido também num corpo carnal como todos nós. Veio preparado, veio muito preparado, mas ao aportar aqui, acredito eu, que Ele viu a diferença do que Ele imaginou que fosse. Não obstante ter vindo outros irmãos antes dele, preparar o terreno
para que ele pudesse se aportar. E ver ele com as suas palavras, com seus evangelhos, com os evangelistas, com os apóstolos, trazer uma nova visão de um mundo diferente, onde as potencialidades de cada um de nós está dentro de nós mesmos. E é preciso que nós não tenhamos medo de tirar de dentro de nós as nossas potencialidades. Mas para isso é preciso que nós nos doamos, vamos buscar aprender mais, a colocar em prática aquilo que nós ouvimos de Jesus, aquilo que nós ouvimos na literatura, aquilo que nós assistimos os filmes sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos. Porque o mundo passa por uma transformação muito grande. E quando a gente fala mundo, somos todos nós, é o universo. E aquele que não acompanhar evolução moral, evolução espiritual, evolução intelectual, vai ficar um pouco fora do contexto, porque a busca para o desenvolvimento ela é muito grande. E às vezes, quando chega o momento da barreira, a grande barreira de nossas vidas, né, que é quando a gente está mais idoso, mais próximo de desencarnar, a gente começa a repensar uma série de coisas, uma série de oportunidades que nós perdemos devido à nossa inércia, devido a não saber aproveitar o tempo e a oportunidade que tivemos para reencarnar neste planeta, que com todas as suas dificuldades, com todas as ganâncias dos homens, com toda a ignorância que muitos de nós ainda se encontram, é maravilhoso. Tudo Ele colocou aqui para que nós pudéssemos tirar benefícios, preservar aquilo que é a vida, não só a vida do corpo físico, mas preservar a natureza que traz para nós o alimento material que nos sustenta o nosso físico. Então, é muito importante nós observarmos isso. Se tiver uma oportunidade, se tiver ocioso em casa, venha, assista às palestras, venham, participe dos cursos que a casa oferece, façam o culto no Evangelho do Lar, se vocês não fazem ainda, vocês vão observar como é que o ambiente doméstico de vocês vão modificar, como é que o ambiente do seu entorno, da sua residência, do seu prédio, da sua casa, vai modificar. Você vai sentir os seus vizinhos que às vezes têm algumas rusgas com você e vice-versa, como é que eles passarão a te tratar diferentemente. Mas o culto tem esse poder? Tem. Por quê? Porque a leitura e a fala mental e do coração é energia. Os pensamentos são energia. E quando os pensamentos são bons, eles adentram até os corações mais endurecidos. Mas para fazer isso, nós temos que ter a serenidade e a vontade de querer nos mudar, de permitir nos transformarmos. Porque muitas das vezes, nos momentos difíceis de nossa jornada, nós proclamamos Deus o tempo inteiro, clamamos por Ele constantemente. Senhor, você me abandonou. Senhor, onde está você? Jesus, meu mestre, cadê você? Me dá uma prova, eu preciso disso. E ele lá de cima acreditou, ficou olhando assim, ó dó, estou contigo o tempo inteiro, 24 horas com você, minha falange de espíritos, de trabalhadores, estão com vocês o tempo inteiro, mas vocês ainda não conseguiram ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, de enxergar. Então é preciso que a gente acorde um pouco mais, nós tenhamos coragem, força de vontade, ânimo de participar dos estudos da casa espírita, ou mesmo em casa, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra fantástica, uma obra maravilhosa, o livro Céu e Inferno, um livro fantástico, o problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis, e que a gente às vezes fica perguntando, por que eu sofro tanto? Por que meu filho sofre tanto? Não, que peso do meu filho, não queria isso para mim, não queria isso para ele, meu Deus, é muito pesado para ele. Mas aí nós vamos buscando na literatura, no Evangelho de Jesus, forças para podermos saborear, compreendendo aquele momento que cada um de nós passamos na nossa jornada.
Porque se nós não compreendemos os momentos difíceis de expiação e de prova que nós passamos, nós vamos sempre ficar perguntando a Deus: por que eu? Por que meu filho? Por que minha família? E com certeza nós não vamos obter resposta num primeiro momento. Porque tudo é um processo, tudo é um processo. E vai ter momentos que você vai entender aquilo que você está passando, e tem momentos que você não vai entender, você não vai achar as respostas. Porque tudo é uma construção, tudo é uma construção. Inclusive esta, de estarmos aqui nesta noite, ouvir um pouco mais da fala do Emmanuel, através do Chico, desse livro, Vinha de Luz, que leva a cada um de nós a pensar um pouco mais de alguma coisa que foi dita. E isso vai ficar guardado conosco, porque tudo que nós ouvimos que nos interessa, nós guardamos. Nossa psique registra e guarda. Então, quero desejar a vocês uma semana de muita lucidez, de muita luz, de muito amor, de muito perdão, de muito carinho, do alto se perdoar, que nós possamos todos juntos seguir os caminhos de Jesus, amando cada vez mais nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado.